Falando sobre inteligência emocional, tem muitas vezes que a gente não sabe caracterizar bem o que é que a gente está sentindo. A gente está sentindo uma coisa, mas a gente não sabe dizer. Por exemplo, a gente costuma falar assim: não estou muito bem hoje. Ah, estou sentindo assim uma angústia, ou então um estresse por dentro, ou uma ansiedade, mas a gente não sabe o que é que está acontecendo com a gente, né? Porque as emoções a gente percebe no corpo, ela é percebida. A emoção, ela é um reflexo corporal de algo muito lá atrás, muito basal, muito primitivo em nós. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide onde tem um desenho do cérebro para vocês verem que nós, o ser humano, é um cérebro trinário, ou seja, ele tem 3 cérebros, um dentro do outro. A camada mais superficial, a camada mediana e a camada mais profunda. E é nessa camada profunda, chamado cérebro reptilíneo, porque é do animal que se dá origem às nossas emoções mais primárias, como o medo, como a raiva, como o desejo. São emoções bem primárias, que a gente não tem controle sobre elas. Se a gente tivesse controle, a gente só gostava de quem fizesse bem a gente, não é verdade? Ou a gente não teria aversão a uma pessoa que a gente nem sabe porquê, não sabe explicar, nunca fez nada, mas a gente não antipatiza. E por aí vai, tá? Ou medo de alguma coisa que a gente não sabe explicar. Dentro de um medo de barata, outro de altura, outro de escuro, outro de lugares apertados. E nem sempre a gente consegue localizar a origem daquele medo, tá? O medo tem raízes muito lá atrás. Essas emoções, elas influenciam diretamente no nosso comportamento. Porém, a gente entra com uma outra camada, que eu vou passar o desenho para vocês entenderem. Pronto. A gente entra numa outra camada. Aqui está o cérebro reptilíneo em laranja, bem profundo, tá vendo? Aqui a parte superficial, aqui a parte da testa, ó, frontal. Aqui a parte occipital, de trás da cabeça. Aqui é o tronco encefálico. E lá dentro, tá vendo? Essa estrutura é o cérebro primitivo. Existem pesquisas que dizem que ele corresponde a 55% do nosso comportamento. Eu não botei esse dado quando eu coloquei os 3 cérebros, porque a fonte da pesquisa eu não confiei e eu não boto. Eu só boto quando eu confio na fonte. O límbico, que é esse amarelinho, tá vendo? Ele também é ligado às nossas emoções, porém não aquelas reflexas de fuga ou de avanço, tá? Então não é nem a compulsão, nem o medo, nem a raiva. São outras emoções. São emoções como a tristeza, a angústia, a alegria, o cansaço, outras que a gente caracteriza mais mentalmente. São emoções que não são reflexas. Então, por exemplo, tudo o que esse sistema aqui, que passa por ele, passa também pelo mental. Ele já está intermediando entre esse aqui, que é o cognitivo, que é onde a gente tem nossa linguagem, nossos movimentos, nossa capacidade espacial, tá? Vocês que trabalham com essa parte de arquitetura e engenharia, tá nessa parte aqui, tá? Cognitiva, tem que ter a noção de espaço. Então, como ele intermedia, ele recebe influência do de cima e ele recebe influência do de baixo. Então, esse sistema límbico, que é do limbo, né? Ele é uma zona intermediária, fronteiriça entre um e outro. E ele faz uma ligação entre essas emoções mais primitivas e o que a gente tem capacidade de compreender. Vamos avançar só um pouquinho para... Pronto.
os 3 tipos do cérebro, né? Então, o reptiliano é aquele mais primitivo do animal, mais profundo. Medo, raiva, desejo. Ele é também responsável por controlar a pressão sanguínea, batimento cardíaco, o funcionamento das vísceras. A gente não controla. Porque se a gente controlasse, a gente parava de respirar se a gente quisesse. A gente não consegue. Porque o instinto que dá dentro desse reptiliano animal, o instinto, tá, de conservação, de preservação da espécie, impede a gente. A gente tem que utilizar outros mecanismos, mas a gente não consegue nem parar o batimento cardíaco, nem parar a respiração. Isso é controlado por esse cérebro e o funcionamento das vísceras também, tá? Já no sistema límbico, que é aquele intermediário que vai ali naquele meio, que ele vai ter contato com o superficial, que é o neocórtex ou o cognitivo, e o primitivo, que é o reptiliano, esse aqui, ele tem as emoções, mas entra uma outra coisa importantíssima, que às vezes a gente confunde sentimento com emoção. E não sei se vocês aqui têm a noção da diferença entre sentimento e emoção. Alguém tem? Poderia dizer? Prefere não arriscar, tá todo mundo quietinho, caladinho? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Tá? Ok. O sentimento, ele é uma emoção, não aquela reflexa, tá? De fuga e avanço, não. Mas o sentimento, ele recebe o nosso mental, o nosso pensamento. Então se junta uma emoção que é corporal com algo que veio do cognitivo, se junta e faz sentido. Aquela emoção passa a ter significado para a gente. Isso é o sentimento, é o afeto. A gente associa, faz uma associação entre a emoção e algo que para a gente faz sentido, tem um significado, é importante. Então isso aí já agregou mais uma coisa, que é o sentimento. E também no sistema límbico está a nossa intuição. A nossa intuição é importantíssima para a gente. E infelizmente na nossa cultura ocidental a gente não costuma valorizar tanto a intuição. Mas a intuição é um conjunto de probabilidades de coisas que já aconteceram, de experiências que a gente já viveu. E essas experiências que a gente já viveu e não se deu conta direito, ou já viveu e esqueceu, ficou lá no nosso arquivo à distância, ou porque a gente não se deu conta porque está na nossa visão periférica. Então, por exemplo, você todo dia faz um trajeto de casa para o trabalho e passa por determinados lugares. Você passou por aqueles lugares, mas não se deu conta. Mas o seu cérebro sim, porque você tem visão periférica e ele está vendo aquela paisagem. Ele está vendo que, por exemplo, todas as vezes que você passa por determinado lugar, você tem que ter mais atenção, porque tem quebra-mola, sinaleira, obra do metrô, por exemplo. Isso aí já você não precisa se dar conta de, porém, você já tem uma associação, então você já vai ter uma tendência a não querer passar por aquele lugar, ou passar mais devagar, ou atento, tá? Você nem está se dando conta, mas aquilo está acontecendo. A nossa intuição, e a gente faz assim, não, estou achando que eu não vou sair hoje, então não estou com vontade de ir naquele lugar. Isso é intuição, mas a intuição é o resultado dessas experiências acumuladas, certo? E é muito importante quando a gente está sabendo como funciona, porque para que a gente possa ouvir nossa intuição e entender e acatar muitas vezes, porque ela é importante, ela livra a gente de várias coisas, porque já que ela tem um saber, entre aspas, desse cérebro aqui, que é um cérebro, que é uma parte do nosso cérebro responsável por esses sentimentos, por essa intuição, um pouco da criatividade também, pela sexualidade também. Uma parte do desejo, ela está aqui também. O desejo, ele começa cá embaixo, bem primitivo, mas ele
começa a se depurar, ele começa a fazer significado, a gente começa a fazer conexões. E aí, ele também está aqui dentro do sistema límbico. Ele só não está no cognitivo. Porque se ele estivesse no cognitivo, a gente desejava só o que fosse bom para a gente, não é? A gente não desejava comer muito açúcar, a gente não desejava beber muito refrigerante, a gente não desejava chocolate toda hora, a gente não desejava, sei lá, o que mais, tantas coisas. E a gente às vezes deseja determinadas pessoas, mas que não vão fazer tanto sentido para o nosso perfil, para a nossa vida naquele momento. Por quê? Porque não é cognitivo, tá? A gente não tem um controle sobre aqueles desejos. E o cérebro mais distal, mais superficial, que está perto da calota craniana, que é o neocórtex, é o cognitivo, tá? E é o que todo mundo geralmente olha e diz assim, isso aqui é um cérebro, o desenho do cérebro é geralmente, vou voltar aqui um pouquinho só pra gente, desculpem, é na seta para um lado e para o outro, pronto. Geralmente a gente só vê isso aqui, não é? Quando a gente vê foto ou, sei lá, um vídeo ou alguma coisa de cérebro, a gente faz menção somente a essa parte, como se só fosse isso aqui. Mas não é. Esse aqui, pela aquela pesquisa que eu disse a vocês, que o reptilíneo seria 55%, o límbico seria 38%, esse aqui seria 7%. Mas existem várias outras controvérsias, né? Então, assim, tem autores que dizem, não é só 7 não, é 10. Outro, não é 10, é 12. Eu preferi não trazer esse dado, sabendo que a grande parte está aqui, que a gente nem controla. A outra está aqui, nossos sentimentos, nossas intuições, e o outro, que é o cognitivo, que a gente acha que é sou racional. Não, você é só um pouquinho. Você é emocional. Somos seres emocionais e sentimentais que pensamos, ao invés do contrário. Aí que mora o perigo. Então eu trago essa imagem. Vocês sabem o que é, não sabem? É o quê? Fala. Iceberg. Um iceberg. Ele tá gordinho porque eu fiz ele ficar no tamanho todo do slide, mas se a gente botasse o desenho original, a gente ia ver que ele é mais comprido aqui para baixo, tá? De forma que eu trouxe essa imagem porque aqui corresponderia a 10% do restante do desenho, tá? Então 10 com 90 a 100%. Querendo mostrar que isso aqui para mim é uma metáfora muito interessante para a gente entender o nosso comportamento, para a gente entender o nosso pensamento, para a gente entender a nossa consciência, para a gente entender as nossas emoções, para a gente entender os nossos sentimentos. A metáfora, inclusive, ela é a melhor forma de você fazer contato com esse lado daqui. E eu vou explicar um pouco isso aqui. Tomando essa metáfora como a nossa consciência e a nossa inconsciência, a gente percebe que só o que a gente tem consciência de tudo isso aqui somos nós, tá? Mas só a parte que a gente tem consciência é essa aqui. É a parte que a gente percebe, que a gente vê que está em contato com o mundo externo. E isso aqui está em contato com o nosso mundo interior, tá? Então, lembrem-se que eu fiz o desenho ficar largo, mas ele é mais compridinho, tá? Entendam aqui 90 a 10, tá? Poxa, Alcione, mas então a gente não... Tudo isso aqui tem o quê? Aqui tem nossos comportamentos que a gente não se dá conta. Aqui a gente tem nossos sonhos, aqui tem nossas emoções, nossos sentimentos, memórias antigas, tá? Ancestralidade. Tem muita coisa que está aqui, nossa genética, carga genética de determinado tipo de personalidade que a gente tem aqui. E isso aqui é o que a gente já tem consciência. Aprendeu, foi na escola, o meio ensinou, a formação, tá? Muitas vezes a formação religiosa. E a gente vai
tendo consciência. Isso aqui somente. Então, quanto mais a gente vai adquirindo consciência do nosso ser interior, do que a gente tem de potencialidade para vir a ser, ou que a gente tem e que a gente não conhece, e por isso mesmo a gente não consegue admitir ou aceitar, pior para a gente, porque o que dá conflito é justamente a diferença entre o que isso aqui quer e o que isso aqui quer. Quando os dois não são coincidentes, existe um conflito interno. Porque a gente chama assim, um lado meu é mais assim e o outro lado é mais assado. A gente não fala? E é verdade. E é verdade. Por quê? Porque tem um lado que a gente não conhece da gente, mas é nosso. Então, quanto mais a gente tomar consciência de tudo isso aqui, que tem um potencial também aqui de vir a ser, então todo mundo aqui tem um potencial de vir a ser qualquer coisa que quiser. Qualquer coisa. Está tudo aqui. Vai ter que ir fundo, nessa aqui, vai fundo. Se aprofunde naquilo, estude, aprenda, se interesse, foque, planeje, você vai conseguir. Você vai conseguir, pode ter certeza, tá? Porque isso aqui é comum a todos nós. Agora, quanto mais você vai tendo consciência, essa água vai baixando e vai aparecendo, submergindo coisas, então, lados da sua personalidade, você deixa de se assustar com reações suas, porque o que a gente rejeita em nós é o que a gente não conhece. E quanto mais a gente demora para aceitar essas características que a gente tem, pior, porque a gente, em vez de estar trabalhando aquelas características, a gente está só projetando. Quando a gente costuma apontar o dedo para alguma coisa que a gente não gosta em alguém, é porque a gente reconheceu aquela característica na gente. A gente não consegue reconhecer o que a gente não conhece. Por isso que o nome é reconhecer, porque eu conheço. Se eu conheço é porque eu tenho. Então toda vez. E aí agora já um flash aqui, né? Uma dica. Toda vez que você perceber que você está implicando, vamos chamar assim, entre aspas, muito com determinada pessoa, que pode ser um enteado, que pode ser uma sogra, uma nora, um genro, um cunhado, aquele mala, ou às vezes é um vizinho pobre, às vezes é um sócio, às vezes é um concorrente, e você está implicando com determinadas características ou comportamentos daquela pessoa, pode ter certeza que você tem aquela mesma característica, mas ela está aqui, não está consciente. Então, se você não tem consciência dela, você projeta. Tudo que a gente não tem consciência da gente, a gente projeta no outro. Então, quanto mais a gente está culpando o outro por qualquer coisa que nos acontece, é porque a gente não está consciente daquilo. Então, o primeiro passo seria aceitar. Porque somos humanos, demasiadamente humanos, né? Mas não só humanos, somos um pouco animais também. Lembra que a gente tem aquele cérebro reptilíneo, primitivo, e ele que faz com que pessoas trabalham, estudam todo dia, vai para a faculdade, está fazendo isso, aquilo, de repente se mete num acidente ou numa roubada. A gente vê todo dia isso. De repente um ciúme enlouquece a gente e a gente comete um ato até de homicídio. De repente a gente começa a ficar desprezar determinada pessoa e essa pessoa deprime. A gente nem se deu conta. De repente a gente nem percebe e a gente vai inconscientemente agindo. A gente vai agindo de forma inconsciente, porque a gente não conhece, não se detém para entender, aceitar e entender e começar a se aproximar. Por isso que eu digo, quanto mais a gente faz um diálogo interno, melhor. Aqui eu trago a diferença entre emoção e sentimento, algumas coisas mais,
Não sei se ficou claro para vocês, mas para ficar um pouco melhor, né, a questão do sentimento e das emoções, são dois lados da mesma moeda, né? Não se dissociam nunca, porque todo sentimento tem uma emoção embutido. Mas quanto mais você já aquela emoção já virou um afeto, você percebe menos a reação no seu corpo, porque ela vai ficando mental. Quanto mais a gente aprofunda um afeto, por exemplo, apaixonar-se. Quando a gente começa a se apaixonar, quando a gente está no início da paixão, a gente sente no corpo visceralmente, não é verdade? Perde o sono, a fome, o coração acelera. Melhor remédio para emagrecer é se apaixonar, viu, gente? Pode ter absoluta certeza. A fome vai embora para outro lugar. Porque a gente precisa, o cérebro precisa ficar imerso naquele hormônio que está, aquele neurotransmissor que é feniletilamina, que está, o cérebro fica banhado de feniletilamina e ele não dá espaço para nenhum outro, por exemplo, da fome. Então a gente fica sem fome. Legal, né? Então, o sentimento, quando vai se aprofundando, você vai gostando mais da pessoa, o coração já não acelera quando o carro buzina, por exemplo. Ou quando você vê a menina chegando, entendeu? Aquilo já foi purilando, já ficando mental. E a emoção não fica tão visceral, tão corporal. Assim como falar em público. Nas primeiras vezes que você vai falar em público, você ainda tem reações viscerais. Às vezes, uma dor de barriga. E a pessoa fala assim, deu um frio na barriga. O frio na barriga é porque fica pouco sangue no abdômen. Porque o medo, que é o medo que faz, né? A insegurança com medo. O medo faz a gente não percebe, lembre, está lá naquele inconsciente no cérebro, faz a gente jogar as substâncias que a gente precisa, mais importantes, o sangue, para áreas nobres, coração, cérebro, pulmão e músculos para correr. Então joga nas pernas, preparando a gente para a gente fugir. Fica até pesada, a perna dói. Tem pessoas que sentem até dor na perna, porque está cheio de sangue ali. E a barriga fica fria, a mão, a extremidade fica frio, fica gelado, porque fica sem sangue. É o princípio que tira o sangue. Baixa a pressão sanguínea. A pessoa só falta desmaiar. Tem pessoas que só falta ter uma síncope, não é verdade? Mas depois que você faz a 21ª, por exemplo, porque diz que o cérebro precisa de, se fosse diário, viu, gente? Aqui é uma outra coisa que não está dentro da palestra, mas eu trago de vez em quando essas pitadas. A gente precisa, para adquirir um novo hábito, de repetir ele 21 dias seguidos. 21 dias seguidos. Por isso que é tão difícil a gente adquirir um hábito novo. E se não for seguidos, Alcione, não dá para eu malhar todo dia, eu tenho que, só posso escrever na semana. Aí você joga para 70, 2 meses e meio. Pode ter certeza que se você persistir, você vai conseguir. Paty, eu posso pegar um pouquinho de água para mim? Porque tá seca. Obrigada. Então, essas coisas, tá? Que às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo com a gente. Bom, então quando a gente vai ficando mais íntimo da pessoa que a gente gosta ou não gosta, a gente nem se incomoda mais. Por exemplo, às vezes, quando você não gosta muito do sujeito, você fica a raiva. Mas depois, se virar ódio, entre aspas, se a coisa virar, sabe? Você nem liga mais, vira uma indiferença. A indiferença é fria. O ódio é frio, a raiva é quente. A raiva é uma emoção rápida, né? Chega e lhe toma. Qualquer emoção dura em média 10 segundos. Aquela sensação corporal. Depois fica a parte mental. Fica aquela parte que você fica sentindo o efeito da emoção que passou. Você viveu aquela experiência
viveu a experiência de traição, e traição eu estou falando de homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, amigo, ex-amigo, sócio, né? Aquele sentimento, aquela emoção com sentimento, o cérebro reconheceu, ele classifica, ele guarda tudo, né? Se a gente, o cérebro, olha o cérebro não distingue fantasia de realidade. O cérebro, principalmente esses mais primitivos, não distingue. A emoção está lá no primitivo, lembrem-se. O primitivo é animal, ele não distingue fantasia de realidade. Se você pensa no sujeito, na sujeita que traiu, ele sente a traição de novo. Você traz a emoção que estava lá para você, e você sente até, digamos, poeticamente falando, gosto amargo na boca, né? Assim que as pessoas falam, chega a dar um gosto amargo na boca. Por quê? Porque você trouxe de novo, a gente vai lá e lambe aquele sal. A mina de sal seria, psiquicamente falando, essas mazelas, essas traições, essas incongruências, certo? Então a gente simplesmente fica voltando lá. Tem gente que tem um apego à sua traição. Eu fico assim impressionada. Eu atendo, gente, tem 15 anos que eu sou psicoterapeuta, eu atendo pessoas individual e casal também. E assim, imagina quantas pessoas que eu já atendi que trazem relato de traição. Mas tem pessoas que ficam apegadas à traição, que eu fico impressionada. Elas não se desapegam da traição. Aquilo é um prêmio, é um troféu para elas. Age como se fosse um troféu. O próprio corno traído, fica o tempo todo com aquele chapéu, porque não quer se desapegar daquilo. Aí o tempo todo pensa, o tempo todo deseja que a pessoa vá para aquele lugar, vá para o outro, faça isso, faça aquilo. E o cérebro o tempo todo, entendeu? Porque é como se estivesse com a medalha no pescoço o tempo todo, a lembrar daquilo. Então isso é uma furada, é uma fria. Não deve fazer isso. Quanto mais você faz isso, você vai reforçando aquele sentimento. E tem sentimentos, emoções que criam doenças. Eles deterioram molécula do seu corpo. É assim que surge a maioria das doenças. Eu não vou dizer 100%, tá? Porque existem doenças que realmente são genéticas, são provocadas por um alimento que você comeu, provocada por mutações dos alimentos que a gente come que já sofreram mutações, é por causa de uma água contaminada, uma coisa. Então assim, mas em geral, aquelas que vêm de dentro para fora, como tumores, como outras coisas, são esses sentimentos que eles vão ficando, eles vão deteriorando suas células mais profundas. Eles vão causando desarranjos. Então você ficar apegado a um sentimento miserável desse, por exemplo, como a traição, é uma roubada. O outro estava feliz e você está lá doente, adoecendo, deprimindo. Não é verdade? Não, ninguém vai ficar apegado não. Deixa aí que é melhor. Deixa ir. Deixa aí é a melhor coisa do mundo. A gente aprende essa palavra, essa frasezinha curta, dá até para fazer meditação com ela. Vem aquele pensamento ruim, vai passando assim, a gente deixa aí. Aí vem o outro, deixa aí. Aí vem um bom, você fica. Esse fica. Certo? Vamos fazer essa experiência depois. Antônio Damasio, Dr. Antônio Damasio é um português, um médico neurologista português, que ele trabalha há muitos anos numa universidade americana e ele se dedicou, neurocirurgião até eu acho, ele se dedicou muito a essa inteligência emocional porque ele atendeu um caso há muitos anos atrás de um cara que teve um acidente e uma barra de ferro entrou na cabeça, traspassou e o cara continuou consciente. Traspassou a cabeça, a barra de ferro. E ele foi entender o caso desse cara, e ele foi entendendo como estruturas ficam preservadas, né, cognitivamente, outras ficam prejudicadas. Esse caso prejudicou um pouco a partir do sentimento da pessoa. E aí ele começa a se dedicar a esse estudo. Então eu trago aqui uma das coisas que ele fala: sentimentos são experiências mentais de estados corporais. Ou seja, a gente já
ficou mais sofisticada, é uma emoção sofisticada, é uma emoção complexizada, ela ficou mais complexa, certo? Que surge a partir de como o cérebro interpreta as emoções. E Sarah McWay, ela fala de uma forma mais poética: as emoções atuam no teatro do corpo e os sentimentos no teatro da mente. Mais bonito, né? Aí, a proposta que eu trouxe é pra gente trazer para o divã o nosso pensamento, o nosso racional e o nosso sentimento, né? E a gente botar os dois aí no divã para fazer aquele diálogo que eu falei, que é tão importante. Tão importante, porque quando você faz o diálogo interno entre o que está inconsciente em você e você não entende de você e o que você sabe de você, você começa a diminuir a zona de atrito ou de conflito. Porque toda vez que tem uma coisa muito diferente, não está lá clarão, todo mundo, ai não, eu sou, mas eu sou super tranquila, aquela pessoa que nada me afeta. Mentira, por dentro, entendeu? Não adianta, gente, não é verdade. Então, quanto mais a gente começa, vou dar um exemplo, né? Estou dando um exemplo porque uma coisa que eu preciso trabalhar em mim é paciência. Eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Então, eu fico buscando uma forma de trabalhar minha paciência, justamente para eu não ser pega por essa emoção desagradável, porque a impaciência é uma emoção chata, não é? Então, eu já sei, eu reconheço, eu sei, eu aceito, eu já aceito. Eu sou impaciente, eu não tenho muita paciência para pessoas assim, assado, assado. Então, peraí, o que é isso mesmo em mim? Peraí, vamos ver, vou trabalhar isso aqui, vamos respirar fundo. Pronto, 3 vezes. Quando a gente respira fundo 3 vezes, os olhos fechados, a gente equilibra o funcionamento do batimento cardíaco, a gente equilibra o batimento cardíaco e a respiração. A gente deixa uma forma mais fácil da gente se ouvir, olhar para dentro. Uma excelente coisa quando a gente estiver assim, a ponto de explodir, fecha os olhos e respira 3 vezes profundamente, inspirando e expirando para equilibrar aquela parte primitiva que a gente não controla, batimento cardíaco, fluxo de sangue. Quando equilibra, a gente começa a raciocinar melhor. A gente começa, as coisas ficam mais claras. Está travado, travou ali, você não consegue enxergar, para, em vez de insistir, respira fundo 3 vezes, no mínimo, né? 3 vezes. Aquilo começa o fluxo sanguíneo que estava travado em determinada área do cérebro. Isso é científico. Às vezes, você está com estenose num vaso do cérebro e aquela área não chegou o fluxo sanguíneo para oxigenar, porque o sangue leva o oxigênio para dentro. Para oxigenar, para lidar, aí fazer, puxa, tive uma luz, um insight. E é muito comum em mim acontecer ter insight no chuveiro. Estou ali, ó, relaxando, cabeça fria. Às vezes a pessoa está dormindo, acorda já com aquela ideia, entendeu? Por quê? Porque deu tempo para que o cérebro se oxigenasse e a gente tivesse aquele saber interno. Nós temos um saber interno muito importante. A gente não fica tomado pela emoção, a gente consegue respirar e permitir que esse saber que a gente tem chegue ao racional para que a gente possa agir racionalmente melhor, nos favorecendo mais, certo? E fazer esse equilíbrio, tentar fazer esse equilíbrio, o equilíbrio entre o nosso cérebro e o nosso coração, né? Então, sentimento e a razão. Isso aqui está esse slide porque eu coloquei fracasso, inteligência emocional, 13%, fracasso porque eu dou palestra para jovens adolescentes que estão no ensino médio, sem saber escolher carreira, fazendo escolhas afetivas incongruentes. Então, fracasso é um nome que é importante para eles ouvirem. Mas todos nós também fracassamos em determinados momentos, não é? 13% do fracasso é por falta de quociente cognitivo, inteligência cognitiva. E 87% quociente emocional. 87% dos nossos desacertos. Então, a maior batalha, que eu botei aqui, que você vai enfrentar na sua vida, é a sua batalha interior. Por isso que eu trouxe a metáfora do iceberg.
porque para mim é a que mais faz sentido, entendeu? Obrigada.